você está? Como é que você está, professor, professora da Escola Sabatina, aluno que está procurando um resumo aqui da lição, uma lição de 7 dias dentro de poucos minutos, aqui é o lugar certo. Eu sou o Laércio Carreiro, espero que você sinta à vontade aqui junto com a gente, dialogando aqui, sabendo o que está rolando aqui. Se você é novo, se inscreva no canal, se você gostou, deixe seu like, e se não gostou, deixe seus comentários, que eu vou ter o maior prazer de lê-los e saber o que você acha, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Chegamos à lição de número 7, Igreja em Crise. O tema de sábado está com o título Igreja Defeituosa? Exatamente. Nós, como cidadãos do século XXI, estamos presenciando a maior frieza da igreja nos últimos tempos. Isso foi profetizado pelo Apocalipse em Apocalipse 3, verso 14 e 22. Mas isso é para outra hora. E muitas pessoas estão colocando desculpa para sair da igreja, porque dizem que a igreja está passando por um momento de muita frieza, o Espírito Santo não está atuando mais, está ali, as pessoas estão se apostatando, o mundo está se filtrando dentro da igreja, e várias outras coisas que eles colocam como defeito para sair da igreja. Paulo bem falou que não é bom que a gente deixasse de congregar nas igrejas. Nessa semana aprenderemos com Daniel o nosso maior exemplo. Ele, em vez de sair da igreja, orou por ela. Isso está em Daniel 9, do verso 1 ao 19, que será a base do estudo dessa semana. Por isso, vamos aprender com Daniel e vamos para a parte de domingo. Em Daniel 9, 1 a 19, está narrando a linda oração de Daniel que ele fez a favor do povo de Israel. Essa oração pode ter sido feita em 539, pouco antes de Babilônia cair sob o domínio medo-persa. Ele estava lendo Jeremias, talvez a passagem do capítulo 25, 11 a 12 de Jeremias. E essa oração, há vários aspectos interessantes que a gente pode focar. Primeiro, ele nunca, em sua oração, se questionou por que Deus fez aquilo com o povo de Israel, por que vieram tantas calamidades sobre o povo judeu. Não, ele já sabia qual era o motivo, porque o povo judeu tinha se apostatado e se desviado da palavra de Deus e não tinha dado ouvidos aos profetas que tinham anunciado, como Isaías, Jeremias e outros mais. Outro aspecto interessante é que ele pede o favor da graça divina, para que perdoe o seu povo e cumpra a sua promessa de que quando terminasse os 70 anos, já que estava se aproximando do fim, eles regressassem para a sua terra natal. Outro aspecto interessante que Daniel focou também foi que se essa promessa se cumprisse, seria para a honra e glória do seu Deus. Aqui mostra também algum fato muito interessante. Em Apocalipse 3, no versos 15 em diante, diz que a igreja de Laodiceia era tremendamente pobre, miserável, cega e nu. Ela, Laodiceia, no Apocalipse, é uma representação dos tempos modernos, da igreja dos tempos modernos. E sabe qual é a maior pobreza da igreja? Intercessão. A gente não ora pelas pessoas, a gente não ora pela nossa igreja. A gente só sabe ver os defeitos que estão entrando, que ela está fazendo. Mas nós nunca oramos intercedendo pelos líderes, pelos membros da igreja e por as outras pessoas que estão lá fora. E a gente muitas vezes se esquece. Mas Daniel não. Daniel, ele fez uma oração intercessória. Por isso, meus amados, vamos fazer como Daniel. Vamos orar pela nossa igreja. Parte de segunda, orando por minha igreja. Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele compreendeu que estava muito perto do fim do cativeiro babilônico. Mas infelizmente o povo de Israel estava se encontrando numa terrível apostasia espiritual. E ele faz essa oração linda, como a gente já comentou na parte de domingo. Uma coisa bem interessante também a focarmos nesta oração é que Daniel reagiu orando por sua igreja. Ele não se decepcionou, ele não fez comentários públicos, não disse que o povo de Israel estava realmente ruim, estava passando por uma dificuldade muito tremenda, não ia conseguir. Mas antes, ele fez totalmente diferente. Ele orou. Ele pediu a intercessão, a mão divina, intercedendo e agindo a favor de seu povo. Outro fato interessante, ele usou também a palavra nós. Ele nunca diz eu, porque, ou ele nunca se sai ou se diz indiferente, porque Daniel, ele era uma pessoa de muito bom exemplo, mas não, ele se identificava com seu povo. Então ele usa nós, somos,
estávamos e outros verbos também. E ele se coloca ali no meio e ele intercede junto ao seu povo. Outro fato interessante que está na página 64, Daniel reagiu com renúncia própria. Sabe o que ele fez? Ele se vestiu de pano de saco, jejuou e orou pela igreja, pelo povo judeu, pelo povo de Israel, que estava ali passando por uma dificuldade espiritual. E é o que a gente deve fazer também. A gente, em vez de ficar vendo os defeitos, a gente deve jejuar, orar, suplicar a Deus, ser um exemplo. Sabia que a maior e melhor coisa que a gente deve fazer é dar o nosso exemplo. Se a gente tem algum exemplo, se a gente ainda se contaminou com o mundo, ande, mostre seu exemplo. A Bíblia diz que a melhor carta que pode ser lida é o seu exemplo. Foi o próprio apóstolo Paulo que falou isso. Por isso, mostre o seu exemplo, porque você não dará exemplo nenhum saindo da igreja ou falando mal dela. Mas você tem que orar, jejuar e fazer sua parte como cristão. Entendeu? Parte de terça-feira, examinando Daniel 9. Uma pergunta bastante pertinente. Por que devemos orar pela igreja se Deus já tem um cuidado especial por ela? Primeiro, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente faz uma oração, é sinal que um sinal que Deus haja muito mais além de que normalmente ele agiria. E Daniel fez isso. Quando ele fez aquela oração, ele estava mostrando que Deus era para agir diante do seu povo. Ele estava querendo que Deus agisse intensamente no meio do povo judeu. Outra pergunta interessante. Qual é o papel do jejum na vida cristã? O jejum não soma pontos na entrada do céu. A gente sabe muito bem disso. A gente é salvo pela graça. Mas o jejum nos ajuda a colocar no nosso lugar, que é o lugar de humildade, de dependência de Deus e do seu alimento espiritual e de sua misericórdia. Outro fato bastante interessante. Ellen White falou no livro Conselho sobre Regime Alimentar, páginas 188 e 189, ela diz que daqui e até o tempo do fim é para nós separarmos momentos de oração, de jejum em favor do povo de Deus. Era para nós sermos mais fervorosos, mas assim ter mais interesse em fazer esse tipo de prática. Não é obrigatório a gente se abster de alimentos, mas se alimentar de alimentos simples, de frutas, verduras. Parte de quarta-feira. Vamos ver alguns versos que falam que tem a mesma semelhança com Daniel 9, 1 a 19. Um desses versos bastante interessantes se encontra em Apocalipse 12, verso 13 a 17, que fala que Satanás, o dragão, está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a igreja seria tremendamente perseguida. Mas terá um final feliz. Satanás está muito irado, realmente. Ele tenta várias vezes colocar coisas ruins dentro da igreja, apostatar, esfriar o povo de Deus. Mas acontecerá exatamente o contrário, quando tudo estará parecendo frio, morno. Acontecerá o que está escrito em Mateus 13, nos versos 24 a 30. Ali está narrando a parábola do joio e o trigo. No final, o joio e o trigo crescerão juntos, mas quando estiverem prontos para a colheita, Cristo irá separar o joio do trigo, e o joio será cortado e posto no fogo, e o trigo será posto no celeiro. Assim também aconteceu no Apocalipse, como a gente vê nos capítulos posteriores. Assim que Satanás tentou derrubar a igreja, tentou apostatar a igreja, colocou o joio no meio dela, mas no final, Cristo voltará e botará todos de um lado, um à sua direita e um à esquerda. Os que estiverem à esquerda serão jogados no lago de fogo, e os que estiverem à sua direita irão para o céu, para o celeiro. Outras passagens que remetem a Daniel 9, 1 a 19, eu acho que seria bom mencionar Êxodo 32, versos 7 a 14. Ali está Moisés intercedendo pelo povo de Israel, assim como Daniel fez. Também seria interessante mencionar 1 Reis 18, onde Elias está suplicando a Deus para que volte
a chover, porque senão o povo iria perecer. Parte de quinta-feira, identificação. A oração de Daniel representa exatamente o amor de Deus, de Cristo Jesus, que ele tem pela sua igreja militante. Na Bíblia, a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Ela mesmo com falhas, defeitos e problemas, ela continua sendo a menina dos olhos de Deus. A oração de Daniel mostra o amor que ele tinha pelo seu povo. Assim também Cristo se sacrificou pela sua igreja, dando sua vida e intercedendo agora diante do Pai por nós. E é com esse mesmo espírito que Daniel teve que a gente deve permanecer no tempo do fim, enquanto a igreja enfrenta a sua crise final. Parte de sexta-feira, igreja triunfante. Não tem Deus uma igreja viva? Sim, ele tem sim. E essa igreja é uma igreja militante, por enquanto. Mas um dia ela será triunfante. A igreja militante é uma igreja que luta, mesmo que tenha o joio no meio do trigo, mesmo que haja pessoas que não são convertidas no meio das pessoas que são convertidas, mesmo que o mal tente interferir, mas a igreja de Deus militante está a lutar para que um dia ela seja triunfante. Há duas forças atuando hoje dentro da nossa igreja, irmãos. Um povo que busca, que quer purificação, e outro povo que infelizmente está à busca da corrupção, do mal. Embora haja muitos males na igreja, e eu sei que haverá até o tempo do fim, até que Cristo volte, mesmo assim a igreja de Deus ainda tem que permanecer como uma luz neste mundo, demasiadamente corrupto e mergulhado no pecado. A igreja de Deus está passando por um momento muito difícil, mas cabe a nós, como fazendo parte dela, se unirmos para lutar contra o mal. Este grande conflito exige que você esteja do lado certo, irmão, lutando por Cristo Jesus, lutando pela sua noiva e não fazendo comentários maldosos ou achando ou olhando com desleixo e sem preocupação. Mas a sua preocupação não é falar mal, mas você demonstra a sua preocupação agindo, mostrando seu exemplo e lutando junto com a igreja. Por isso, meus amados, vamos fazer como Daniel, vamos orar em favor da nossa igreja. Curva sua fronte e ore comigo. Pai eterno, Deus de toda bondade, Deus de poder, Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, suplico, Senhor, por nós que fazemos parte da tua igreja. Oro para que nós não se misturemos com as coisas corruptas que este mundo nos oferece, mas que possamos manter firmes rumo ao triunfo eterno, Senhor. Por favor, esteja com o teu povo até a tua vinda, Senhor. Eu te peço, derrama o teu santo e bom Espírito, Senhor. Revivifica os teus filhos e nos transforma a cada dia com a tua graça. É em nome de Cristo Jesus eu te oro. Amém. Meu amado, obrigado por ter aqui ficado comigo até o fim deste vídeo. Que o Senhor esteja contigo, abençoe o seu dia, a sua semana e a todos que fazem parte dos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor esteja contigo. Em nome de Cristo Jesus que eu faço este pedido. Amém. A gente se vê na próxima semana. Maranata, até logo!